Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar a news da semana, mais uma vez 5 grandes destaques, falando sobre economia, política e atualidades em geral. Primeiro destaque falando sobre perspectivas da economia. Por mais que nós passamos aí por um turbilhão de informações, um caos, na economia, nos mercados, nas perspectivas, com as delações, digamos aí, super premiadas da JBS, nós tivemos aí os economistas, mesmo assim, no relatório Focus dessa semana, que pega a opinião em média sobre vários índices dos economistas mais renomados do Brasil e de instituições financeiras também com certa credibilidade. E eles apontaram basicamente que a Selic deve sim chegar a 8,5%. Ou seja, mesmo num cenário de piora, ainda que não está totalmente precificado, lógico, ainda tem muita incerteza para se pensar em futuro, mas pensando para final de ano, Selic provavelmente sim deve chegar a 8,5%. Vimos na semana anterior que o governo, via Banco Central, na verdade, não o governo, o Banco Central, na reunião do Copom, decidiu diminuir em 1 ponto percentual a Selic de 11,25 para 10,25 ao ano. Isso já era esperado, Nós até avisamos antes que provavelmente iria cair para esse patamar. O que significa na prática, Thiago? Quanto menor os juros, menos o governo vai pagar de dívida, então ameniza mais o problema da dívida pública, que é um dos principais problemas do Brasil, que acaba trazendo mais credibilidade então para o país, porque isso significa que ele tem mais condições de pagar a dívida e não de dar um calote, que esse foi o grande medo dos investidores. Além disso, financiamentos ficam mais baratos, financiamento de carro, de imóveis e tudo mais. Poxa, mas os bancos cobram lá 400% no ano no cartão? Pois é, vai cair de repente para 390%, Os bancos são um caso atípico, mas a questão é que a Selic caindo, que é a balança do mercado, referência, todas as taxas de juros caem proporcionalmente, mas cada uma no seu volume ali, Nós temos aí, por exemplo, já crédito um pouco mais barato na questão de imóveis. Quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, aí já vai para 12%, 11%, Cada um, digamos, na sua proporção. Além disso também, pegando aí perspectivas de inflação, perspectiva de dólar, nós vemos aí que parece que não mudou tanto a inflação, 3,9%, já para 2018 4,4% de alta, Selic também para o ano que vem em torno de 8,5% e tem inclusive economistas, se você pega o top 5, que digamos são os economistas que mais acertam dentro do relatório Focus, que é essa pesquisa que eu comentei, que pega a opinião de todos os principais economistas do Brasil, já há sim economistas acreditando em Selic em 8% ainda esse ano. Então vamos ficar atentos, porque, poxa, se a gente for pensar Selic de 8%, CDI vai estar abaixo de 8%. 100% do CDI numa aplicação, que vai dar então em torno de 7,9%, tirando imposto de renda, gente, vocês vão ter uma aplicação rendendo menos que poupança, ou seja, em torno de mais ou menos 6,5%. Cuidado, saia de aplicações que pagam porcentagem do CDI. Segundo grande destaque, vamos falar agora sobre o Banco Central versus o Banco Mundial. Por mais que o Banco Central está um pouco mais otimista em relação ao Brasil, em termos de crescimento, para esse ano a perspectiva é Brasil crescer em torno de 0,5%. Houve uma pequena melhora de perspectiva em relação ao relatório Focus da semana passada. Já o Banco Mundial, ele acredita que o país vai crescer 0,3% neste ano e no ano que vem um pouco mais de 1,5%, em torno de 1,6%. E o Banco Central acredita que o Brasil, o ano que vem, 2018, vai crescer 2,5%. Ou seja, o Banco Mundial não está lá tão otimista quanto o Brasil. Se a gente for pegar basicamente a média da América Latina para esse ano, é que a América Latina cresce em torno de 0,7% esse ano e para o ano que vem um pouco mais de 2%. Então, dentro da perspectiva do ano que vem, a gente até estaria um pouco acima da média. Dentro da perspectiva para esse ano, estamos mal, mas não é só Brasil, A Argentina também saindo num período de recessão bem grave, Outro grande destaque, falando agora sobre o Temer, A gente vê todo um cenário que está complicando a vida do presidente interino. Nós vemos aí as delações da JBS, o Tribunal também Superior Eleitoral julgando agora a questão da chapa Dilma e Temer para ver se realmente houve a apuração, se é apurado ali, comprovado
corrupção no meio de toda a campanha, né, eleitoral. E se cai, não tem jeito, né? Como os dois fazem parte da mesma chapa, se foi comprovado que Dilma foi eleita de forma fraudulenta, cai o Temer também. E aí há toda uma discussão para tentar também, a defesa, né, do Temer está tentando separar as duas chapas aí, e aí a gente vai ter o julgamento ainda neste mês. Vamos ver no que vai dar. Mas o Temer, para tentar se blindar, ele já teve uma vitória, digamos, essa semana, né? Lógico, gente, colocando as informações de forma imparcial, tá? Não estou aqui defendendo o Temer e nem tacando pedra. Mas ele teve uma vitória porque o PSDB decidiu ficar na base, pelo menos por enquanto, assim informou o presidente do partido. E aí, para tentar também melhorar um pouco sua imagem, Temer está tramando aí, digamos assim, um pacote de bondades para ser divulgado entre essa semana e a semana que vem. Provavelmente, né, o Valor Econômico já antecipou o que pode vir nesse pacote de bondades, mas provavelmente o que o Temer está pretendendo fazer junto com a equipe econômica pegar a faixa ali de pagadores de imposto de renda, né? Nós temos ali uma tabela onde nós pagamos mais imposto quanto maior for a nossa renda. O percentual sobre a renda vai ser maior de imposto de renda quanto mais a gente recebe de renda ao longo do ano. E aí a faixa isenta vai basicamente dobrar, que é em torno ali de R$ 1.900. Pessoas que recebem renda até R$ 1.900 não pagam imposto de renda. E essa faixa dobraria para em torno de R$ 4.000 de renda mensal, não paga imposto de renda. Essa seria uma bondade, só que vindo com uma contrapartida. Basicamente, o dinheiro que para de vir dessa faixa que houve a isenção adicional, tira-se, digamos, dos um pouco mais afortunados, pessoas que recebem dividendos, por exemplo, pessoas que têm empresas e recebem distribuição de lucro, que hoje é isento de imposto, seriam tributados. Há uma discussão em relação a isso. O grande problema é que a empresa ela já paga imposto e aí o sócio da empresa poderia pagar imposto duas vezes, né? Na tributação da empresa, nas tributações que ela já sofre e aí mais uma vez na pessoa física. E aí vamos ver no que vai dar isso. Estamos acompanhando basicamente as negociações. Ainda tem coisas a aparecerem aí que não foram divulgadas, né, dentro desse pacote de bondades. Outro item também interessante, falando aí sobre o Catar. Entramos numa das maiores crises diplomáticas ali no Golfo, né, na região do Golfo Pérsico, que é a pior crise desde 1990, quando a gente teve ali a guerra entre vários países na região contra Israel. O que ocorreu basicamente? 4 países da região acabaram aí encerrando definitivamente, pelo menos por prazo indefinido, as relações com o Catar. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e mais 2 países, né? E aí o que acontece basicamente com isso? O Catar ele fica isolado porque só a Arábia Saudita ela já encobre basicamente toda a entrada de fluxo de alimentos, de exportação que esse país depende, né? E até de importação. Do outro lado tem o Irã, né? Que vai ficar meio que no meio do caminho ali, digamos assim, em cima do muro, porque ele tem negociações em parceria com o Catar. Metade mais ou menos das bacias de petróleo do Catar são negociadas também com o Irã, mas isso acaba trazendo uma situação muito complicada, num cenário já difícil. Segundo esses países, o encerramento do relacionamento diplomático seria porque o Catar está financiando já há algum tempo extremistas, terroristas, e a gota d'água veio quando o Catar parabenizou o novo presidente que tomou posse no Iraque. Isso causou uma certa tensão, porque esses países, né, boa parte dos países dessa região é contra o governo atual do Iraque. E aí vamos acompanhar para ver o que vai acontecer com tudo isso, porque a situação já não era lá das melhores, principalmente por grupos extremistas tomando posse de partes significativas ali do Iraque, da Síria. E vemos esse ataque agora mais uma vez em Londres, mostrando que esse grupo ainda tem uma boa representatividade ao longo do mundo e tem causado sim muita apreensão. Mas vamos acompanhar para ver como se vai se desenrolar aí toda essa questão. E outro destaque também interessante é lembrar que o Dia dos Namorados está chegando e saíram pesquisas muito interessantes mostrando o comportamento do brasileiro em relação a esse dia, colocando perspectivas inclusive de gastos, né?
Primeiro, em torno de mais de 60% da população vai gastar dinheiro nesse dia, ou seja, boa parte das pessoas a gente já leva a primeira consideração, estão namorando, não estão solteiras, né? Que bom, não estão tristes ali sozinhas, ou não necessariamente a pessoa que está solteira está triste, né? Mas enfim, está acompanhada, se bem ou mal, acompanhada já não sei. Mas os gastos nesse dia é mensurado que em torno de 11,5 bilhões de reais na economia sejam movimentados no Dia dos Namorados. É muita grana. E um detalhe muito interessante também, que desse percentual total de mais de 60% dos brasileiros, que dá em torno de 92 milhões de pessoas, né? Foi apontado numa pesquisa recente que deste total de pessoas que vão gastar, mais de 60%, quase 70%, 69% das pessoas que vão gastar vão comprar no débito ou à vista em dinheiro presente. Ou seja, estamos vendo uma mudança de comportamento do brasileiro, principalmente depois do período da crise, né, que ainda se estende. Parece que o brasileiro está começando a se educar um pouquinho mais financeiramente e evitar dívidas, mesmo porque às vezes nem tem mais espaço para ele colocar dívida no seu orçamento. Dentro desse total também de pessoas que vão gastar, apenas 9% vão investir um pouquinho mais ali no presente, né, em relação ao ano passado. Vão gastar com alguma coisa um pouquinho melhor. Então mostra também que a situação não está lá muito bem para os brasileiros. E outro detalhe também importante, dentro desse percentual de pessoas que vão comprar os presentes do Dia dos Namorados, né? É mostrar na pesquisa também que em torno de 22% das pessoas que estão comprando estão inadimplentes. E em torno de mais ou menos 26% dessas pessoas também, por mais que não estejam inadimplentes, estão com problemas financeiros, né, de endividamento. Então a gente vê que há uma mudança, sim, mas um pouco tardia do brasileiro em relação aos seus gastos e a forma como ele consome, né? E aí a gente tira um raio-x também com essa pesquisa da situação que se encontra hoje essas pessoas, né? E a economia em si. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Gostamos muito de passar as informações de uma forma mais prática e resumida para vocês, né? E espero que esteja somando para vocês de alguma forma, né? Comente, né? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, curta, lembre-se de dar aquela compartilhada, porque isso ajuda o trabalho a continuar. Continue com a gente aqui, porque conosco aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.